Olá, seja bem-vinda! Nossa live de hoje a gente vai falar sobre como mapear a mensagem de uma trava. Então você aí, empreendedora, que quer avançar, quer crescer no teu negócio, quer acelerar teus resultados, quer começar a postar mais, a oferecer mais o teu trabalho, mas está sentindo que alguma coisa está te travando? E isso está gerando talvez procrastinação, isso está gerando talvez uma dificuldade de fazer as ações que você sabe que você precisa fazer, que você sabe que você quer fazer. Hoje você vai entender como mapear a mensagem por trás dessa trava. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, sejam bem-vindas, meninas. Pamela, Andréia. Acabei de sair, gente. Tava no meu papel de mentora aqui, fazendo um plano lindo para uma mentorada do Camp. E uma das coisas importantes que a gente precisa entender antes de eu começar a entrar na metodologia, né? Na técnica que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente mapear a mensagem das travas, é que o princípio de tudo é que toda trava, bloqueio, medo, todo sabotador, como a gente chama, poxa, eu tô me sabotando, não sei o que tá acontecendo, tudo isso, no fundo, está ali por algum motivo. Tudo isso, no fundo, tem uma mensagem para você. Tudo isso conta uma história sobre você. Então, toda trava que você está enfrentando, todo medo que você está enfrentando, está contando, está querendo te contar algo sobre você, sobre a tua vida, sobre as tuas crenças, sobre os teus valores. E quando você para olhar, escutar o que essa trava, o que esse sabotador, o que esse medo tem para te falar, você consegue entender a mensagem e transformar essa mensagem numa ponte para o teu objetivo. Então, o pedido de vocês hoje, né, foi que a gente falasse sobre como encontrar essa mensagem, como entender essa mensagem. E eu vou mostrar para vocês exatamente uma das técnicas, uma das 4 técnicas que a gente utiliza, né, que eu utilizo aqui na minha metodologia para mapear essas mensagens. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, toda trava, todo bloqueio, todo medo é um mensageiro. Beleza? Esse é o primeiro ponto. E se a gente sabe que ele é um mensageiro, a gente vai parar de olhar para essas coisas que a gente não gosta, que a gente acha que está nos atrapalhando, a gente vai parar de olhar como inimigo. E a gente vai passar a olhar como um aliado que tem uma informação importante. E essa mudança de mentalidade, a forma como eu olho a minha trava, ela é essencial. Por quê? Porque tudo aquilo que eu olho como um inimigo, algo que está me atrapalhando, que eu preciso afastar, eu acabo evitando e ignorando. E quando eu evito, quando eu ignoro, o que acontece? Eu não entendo qual é a mensagem. Eu finjo que aquilo não está acontecendo e aquilo continua me atrapalhando, porque de fato atrapalha, tá? De fato atrapalha. Só que vai continuar atrapalhando se você continuar olhando para essa trava como um inimigo. Ela tem uma mensagem, ela tá ali. É como se ela estivesse batendo na tua porta dizendo: olha, eu tenho uma coisa para contar sobre você, sobre as tuas crenças. Eu tenho uma coisa para contar para você sobre a tua vida, sobre a tua história. E essa coisa você pode utilizar como ponte para crescer o teu negócio. E aí? Entende? Esse é o jogo, tá? Essa é a brincadeira. Bom, é importante também a gente entender a diferença entre uma trava e resistência. Eu falei essa semana, lá nos stories, inclusive, da minha resistência esses dias para ir para aula de Pilates. Então, eu preciso saber que uma coisa é uma trava e outra coisa é uma resistência. Ah, eu tô resistente a fazer isso, porque eu sei que vai ser desafiador, porque eu sei que vai ser transformador e eu tô resistente. Então, quando eu tenho uma resistência, eu também vou conversar com a minha resistência, mas eu posso agir simplesmente com firmeza. Tá, Carol, o que você quer pra tua vida? Você não quer estar com saúde e disposição amanhã? Então vamos pro Pilates? É uma resistência, tô lidando com ela. Uma trava, a minha conversa, o tom e a forma como eu vou entender a mensagem dela vai ser um pouco diferente, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, trouxe aqui, tô com coisas anotadas para não esquecer de falar nada para vocês. Então vamos lá, diferença entre trava e resistência. Toda trava e bloqueio é um mensageiro. E agora, que mensagens as travas vêm nos trazer? Mensagens do quê, Carol? Então,
As travas, elas podem estar nos trazendo uma mensagem sobre uma necessidade interna que precisa ser atendida. Então, aqui a gente já começa a falar sobre mensagem. Já estamos entrando aqui no ponto da nossa live de hoje. Tô comendo cabelo, gente. Eu vou trazer a técnica para vocês. Mas agora, vamos entender que tipo de mensagens as nossas travas trazem. Então, primeiro, ela pode estar nos trazendo uma mensagem sobre uma necessidade interna que precisa ser atendida. Às vezes, gente, pode ser simplesmente uma necessidade de descanso, uma necessidade de cuidado, uma necessidade de reconhecimento, de acolhimento. Se você tá aqui e você já me segue há um tempo, talvez você tenha assistido um dos estudos de caso onde eu falo sobre uma mentoranda minha que queria acordar mais cedo, levantar da cama mais cedo, então ela até acordava, mas ela tinha dificuldade de levantar da cama e ir fazer as coisas, e isso era importante para o trabalho dela. Quando ela acordava cedo, ela conseguia fazer atividade física e render mais no trabalho. Sem isso, ficava tudo atropelado. E qual que era o fundo? Qual que era a mensagem dessa vontade de ficar na cama? Qual era a trava? Eu acabo ficando na cama, não consigo levantar. Você percebe essa trava? Que muita gente vai falar, que mimimi. Mas não era mimimi. Existia ali uma necessidade que estava sendo atendida quando ela ficava na cama, que era o aconchego. E isso vinha ainda lá da história dela, lá da infância. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou dizer pra ela, não, você não precisa de aconchego, que bobagem, você é uma mulher crescida. Não, gente, todo mundo precisa de aconchego, uma necessidade humana, tá? E aí, o que a gente percebeu? Que essa necessidade de aconchego dela, hoje, na vida adulta, era atendida já de outras formas. No chá que ela tomava de tarde, no abraço com a cliente. Então, a gente atualizou essa informação no sistema nervoso dela, na mente dela, mostrando para essa parte dentro dela que precisa de aconchego, que isso já existia de outras formas, ela não precisava ficar mais 1 hora na cama. Entende? Então, isso é o que muita gente fala de reprogramação mental, né? Eu falo que é reeducação da mente. Nós temos várias partes dentro da gente. Que partes são essas? Os aprendizados que a gente vai tendo durante o dia, durante a vida, perdão. A gente tem várias partes que falam sobre as nossas necessidades enquanto ser humano. E essas partes não podem ser ignoradas, porque elas nos tornam inteiro. Se você ignora as tuas partes, você vai se sentindo toda estranha, meio que despedaçada, sabe? Então, o nosso grande objetivo é a gente cada vez mais se tornar mais inteiro. E para isso, a gente precisa saber acolher as nossas partes, atender as nossas necessidades. Então, uma das mensagens das travas pode ser atender a uma necessidade interna. Esses dias, eu estava precisando muito de ficar sozinha. Então, eu sou uma pessoa introvertida, tá? Então, eu tenho necessidade, tô aqui falando com vocês, mas eu tenho necessidade de recarregar as minhas baterias quieta, no silêncio, com as minhas coisinhas. Eu tenho essa necessidade. E eu tava com muita coisa acontecendo, fazendo muitas coisas. E aí, eu percebi que eu comecei a ficar o quê? Meio estressada, meio cansada. Ou seja, meu corpo tá me dizendo, Carol, tem uma necessidade tua, da tua personalidade, da tua natureza, que não está sendo atendida. A gente precisa atender essa necessidade. Por quê? Porque senão daqui a pouquinho tu vai começar a não render mais, a não ficar mais produtiva, entende? A ficar, sei lá, indisponível para conversar com as pessoas, indisponível pro teu marido. Percebe como isso influencia em todas as áreas da nossa vida? E aí, o que eu precisei fazer? Tirei o domingo. Vai ser o domingo de ficar em casa, eu vou fazer assim, sem nenhum compromisso, eu quero só ficar quietinha. E aí eu tirei aquele dia pra mim, fui pra praia, caminhei um pouco e tudo mais, né, que eu gosto, que me faz bem, mas eu fiquei quieta, fiquei comigo mesma, me nutri daquilo que importa pra mim. Então, atender as nossas necessidades é aprender a identificar dentro da gente o que a gente tem, o que a gente precisa. Tanto quando isso é uma trava forte no negócio, quanto no dia a dia. Você percebe que uma coisinha que... Vamos pegar esse exemplo que eu dei para vocês
do meu dia a dia, da minha necessidade de ficar quietinha. Essa questão, se eu não souber me conhecer, se eu não entender que isso é uma necessidade minha, se eu ignorar, se eu disser que isso é mimimi porque eu tenho mais coisa para fazer, e etc. Se eu começar a colocar todo mundo na frente das minhas próprias necessidades, isso vai crescer. E daqui a pouquinho isso vai tomar uma dimensão tão grande que eu vou passar a procrastinar o meu trabalho, eu vou passar a ter problema no meu relacionamento, e aí vai virando uma bola de neve. Se eu não tenho conhecimento disso, vai virando uma bola de neve. E aí trava o crescimento do negócio. Então, quando a gente fala sobre entender as nossas mensagens, gente, aprender a ter conexão com a gente, com as nossas próprias necessidades internas, no dia a dia até as travas maiores, que eu vou trazer aqui hoje. Tá fazendo sentido? Então vamos lá. A trava pode falar de uma necessidade interna ou ela pode falar de um valor a ser preservado. Aqui o buraco começa a ficar mais embaixo. Sim, aqui o buraco começa a ficar mais embaixo, tá bom? Então vamos lá. Vão me contando aí se tá fazendo sentido pra vocês. Deixa eu tomar uma água pra gente entrar nesse ponto aqui onde o buraco fica mais embaixo. E a gente entender qual é o método que a gente vai utilizar para isso. Então, a mensagem dessa trava pode falar sobre um valor que o meu sistema está tentando preservar. Um aprendizado. Um aprendizado que tem um valor muito forte. E que muitas vezes guarda ali também crenças. Então, vamos a um exemplo, tá? Se eu dou muito esse exemplo e ele pode se desmembrar em várias situações, porque cada um tem uma história. Então vamos lá. Se, por exemplo, para você, humildade é algo muito importante, se você aprendeu com a sua família, se você aprendeu no lugar de onde você veio a ser uma pessoa humilde, e que humildade é ter pouco, sabe? A gente tem pouco, mas pelo menos a gente é humilde. A gente tem pouco, mas a gente não se acha. O que vai acontecer quando você começar a crescer o teu negócio? O que vai acontecer quando você precisar se expor mais? Será que essa exposição, esse crescimento financeiro não vai entrar em choque com o teu valor de humildade e o significado dele? Os nossos valores, eles são construídos quando a gente é novo, muito novo. E quando a gente é muito novo, ou seja, quando a gente é criança e a gente vai absorvendo esses valores, a gente não tem discernimento, né? Porque a gente conhece pouco do mundo. Então a gente absorve com uma mentalidade, com uma consciência de criança, infantil. E aí, quando eu escuto que humildade, que bom, que é ter pouco, é melhor ter pouco do que ser a pessoa que se acha, é melhor ter pouco do que... Isso entra dentro daquele conhecimento, daquela capacidade infantil. E aí, isso se torna enraizado dentro de mim. E eu não questiono, eu ajo a partir desse valor, de uma forma muito inconsciente. Inclusive na vida adulta. Então, eu não vou deixar de ser humilde, mas eu vou precisar atualizar esse valor. Faz sentido? Então, as nossas travas nos contam sobre nós, nossas crenças, nossos valores aprendidos, os significados que a gente foi dando para as coisas durante o dia a dia. Talvez você tenha aprendido lá na infância, por exemplo, a ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, que é boazinha com todo mundo, e você era muito valorizada e reconhecida por isso. E aí hoje, você continua sendo aquela pessoa que ajuda todo mundo e que é reconhecida por isso. Só que nesse de ajudar todo mundo, de ser boazinha com todo mundo, você tem dificuldade de cobrar, você tem dificuldade de se posicionar, você tem dificuldade de colocar limites. E aí você trabalha muito, recebe pouco. Percebe? Isso foi um aprendizado. E a minha trava na hora de me posicionar, a minha trava na hora de cobrar mais, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre a pessoa boazinha que eu aprendi a ser. Lá atrás, quando era criança, para ser amada e aceita. Será que eu ainda preciso ser assim para ser amada e aceita? Perceba que a gente está falando de uma mentalidade infantil. E aí a gente está na vida adulta, vivendo a vida adulta com a mentalidade infantil. E aí é onde a gente precisa atualizar isso. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Sim? Me deem aí um ok,
manda um coraçãozinho para eu saber se tá fazendo sentido. Então, vocês querem ver como que a gente mapeia essa mensagem? Sim? Querem? Então, vamos lá. Como é que a gente mapeia essa mensagem? Existem algumas formas, tá? Obrigada, Gisele. Existem algumas formas, tá? Tem 4 técnicas principais, mais abrangentes, que eu costumo utilizar e que eu vou ensinar, inclusive, no camp, tá? Então, quem estiver comigo vai aprender as 4 técnicas, mas aqui eu vou ensinar uma para vocês, pra gente já começar hoje a trabalhar isso. Então, qual que é essa técnica? Essa é a técnica através do sintoma. Então, a gente pode identificar a mensagem das nossas travas através do sintoma. A gente pode identificar através do efeito. Inclusive, eu já dei vários exemplos lá nos stories sobre esse formato, através do efeito, ou seja, do efeito positivo. A gente pode identificar através dos valores. A gente vai fazer isso lá no camp, mapear os valores e os significados deles. E a gente pode fazer isso através de um exercício de partes internas, que é bem bacana também, tá? Hoje a gente vai aprender aqui sintoma, através do sintoma. Então, qual a primeira coisa que eu quero convidar você a praticar aqui comigo? Qual é o sintoma externo que você está vivenciando hoje no teu negócio? Vamos lá, exemplos. Carol, eu quero aparecer nas redes sociais, mas não consigo. Eu quero cobrar mais, eu sei que meu trabalho vale mais, mas eu travo. Eu quero acordar mais cedo, porque eu sei que se eu acordar mais cedo, levantar mais cedo, eu vou conseguir fazer mais coisas, eu vou conseguir me cuidar, mas eu travo. Então, qual é o sintoma que você está vivendo? E se vocês quiserem compartilhar aqui comigo, compartilha, porque daí eu vou usando os exemplos de vocês e vocês já vão começando a destravar desde aqui. O que vocês acham? Então, primeira coisa é entender o sintoma externo, porque geralmente é o que a gente vê. O que tá mais claro pra gente é o sintoma externo. Então, eu não sei porque eu tô procrastinando. Procrastinação é o sintoma externo. Carol, eu tenho um monte de conhecimento, mas eu não consigo me organizar. É um sintoma externo, consigo ver isso acontecendo. Eu sei que eu não fiz aquilo que eu me comprometi de fazer. Sintoma externo. Então, primeiro passo, identifica qual é o problema que você está vivendo. O sintoma externo que você está vivendo. E se você quiser me falar aqui, me fale, por favor. Quando a gente fala, por exemplo, de um sintoma como procrastinação, gente, a mensagem da procrastinação pode ser... As mensagens podem ser várias, tá? Sabe o que precisa fazer, mas não avança, né? É a famosa procrastinação. Eu sei, mas não consigo avançar. Perfeito. Perfeito. Olha só. Temos um sintoma externo. Outro sintoma externo comum, não consigo ofertar. Outro sintoma externo comum, tá? Olha só. Eu sei o que precisa fazer, mas não consigo avançar. Sintoma externo. Agora vamos para o sintoma interno, tá? Sintoma interno. Depois eu vou mostrar para vocês um negocinho aqui que eu fiz. Agora eu vou perceber dentro de mim qual é o sintoma interno. Como assim, Carol? Quando eu tô lá para fazer as coisas, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo avançar. Ó, sintoma externo, é a nossa pontinha do iceberg. Aí a gente vai pro nosso sintoma interno. Então, o que acontece na hora que você vai fazer? Então, você definiu, você colocou lá teu plano. Na hora que você vai fazer, o que você sente? O que vem na tua cabeça? Quais são os pensamentos? Sentimento e pensamento. Vamos começar a buscar isso. Carol, eu digo pra mim que não tá bom o suficiente. Tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu me sinto confusa nas minhas ideias. Eu me cobro, acho que não tá bom. Eu tenho medo de não dar certo. Qual é agora o sintoma interno? Vamos começar a olhar para dentro. Qual é o sintoma interno? Quando eu tô começando a fazer dinheiro, eu me sinto culpada. Carol, acho que eu não vou dar conta.
Qual é o sintoma interno? Você, com você mesma. Confusão nas ideias, a Josi falou. Confusão nas ideias. Quando você sente essa confusão nas ideias, você tem dificuldade de estruturar essas ideias? Quando você tem confusão nas ideias, você consegue identificar o que você quer? É nas ideias do que você quer? É nas ideias do que você quer passar? É nas ideias de estruturar um plano? Então, sintoma interno. Depois que eu identifico um sintoma interno, eu vou começar a especificar ele. Então, eu estou confusa nas ideias. Sobre o quê? Especificidade. Sobre o que eu vou falar, Carol? Não, eu tô confusa sobre o que eu quero. Eu tô confusa nas ideias porque eu não sei se as pessoas vão gostar. Olha só. Você percebe como podem ser várias coisas, e aqui é onde a gente precisa achar o ponto. Porque, gente, se a gente não encontrar qual é o real motivo da trava, qual é a real trava, a gente não consegue entender a mensagem dela. Então, você tá confusa nas ideias. Do que você vai escrever, se o que você vai escrever as pessoas vão gostar, se você tá indo no caminho certo, do que você quer. Ah, eu tô com medo. Medo do quê? Medo do quê? Do que as pessoas vão pensar, medo de dar errado. Vamos lá. Eu consigo identificar o que eu quero alcançar, mas não consigo estruturar o passo a passo. Perfeito. Então, consigo identificar o que eu quero alcançar, mas não consigo identificar o passo a passo. Passo a passo. Tem uma forma interessante de fazer isso, Josi, que a gente pensar de trás para frente. Estruturar o conhecimento. O que você faz, Josi? Gisele, estruturar o conhecimento. Ok. Estruturar o conhecimento e transformar isso num plano de ação, certo? Gisele, quando você fala estruturar o teu conhecimento, é para criar um produto, é para criar um serviço, é para criar uma mentoria, para que seria isso? Legal, Josi. Esse passo a passo que você não consegue estruturar, Josi, também é para criar um serviço ou um produto? Sim. Gisele, sim. Ok. Ok, já vamos chegar lá. Então, o que tá faltando aqui? O que a gente tá vendo? Tá faltando uma clareza, tá? E talvez esteja faltando uma estrutura para você. Pode ser que esteja faltando estrutura para organizar um produto, e pode ser que, às vezes, gente, a questão da dificuldade de a gente estruturar as coisas é porque a gente não tá conectado com aquilo que a gente não tá conectado com a nossa bagagem para conseguir estruturar. E aí eu não consigo fazer essa conexão, por quê? Porque eu não tenho um passo a passo. Eu não consigo fazer essa conexão, por quê? Porque não sei se as pessoas vão gostar. Eu não consigo fazer essa estruturação porque eu tenho medo de não dar certo. Vamos entender. Perfeito, Gi. A gente veio falar sobre a trava aqui a mensagem da trava, e a gente tá entrando em consultoria do método autoral. Tá tudo bem. A gente vai conforme a necessidade de vocês. Ó, uma mentoria. Já tem os pontos, mas a prática da sessão ou transmitir o conhecimento. Ó, agora sim. Haha! Tá percebendo? No fundo, gente, vamos lá. Estruturar, eu tenho, vocês sabem que eu tenho uma consultoria de estruturação de método autoral. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu vejo na prática que acontece
com as minhas mentorandas, tá? Quando a gente vai começar a estruturar o método autoral, geralmente são pessoas que têm muito conhecimento. E quando a gente tem muito conhecimento, a gente tem dificuldade realmente de estruturar esse conhecimento. Mas isso acontece ou porque às vezes nos falta mesmo alguém ali que está nos instigando para extrair o que a gente tem para trazer. E outras vezes é porque a gente quer a perfeição, porque a gente está preocupado se as pessoas vão se conectar com a nossa história, porque a gente está com medo de trazer a nossa história. Tá, Josi, você tem que vir para consultoria de método autoral, vai te ajudar bastante. Mas vamos lá, vamos olhar para isso, tá? Estrutura. Quando você atende, se você já é terapeuta, você já atende clientes. Então, se a mensagem é, me falta estrutura de organização, eu vou precisar o quê? Buscar estrutura de organização. Tá tudo bem, Gi, eu entendi. Eu preciso buscar, qual é a mensagem aqui? Eu tô travada, por quê? Porque me falta estrutura. Então, eu preciso buscar uma estrutura. Como organizar os módulos, como definir o que cada um precisa, o que cada cliente precisa em cada módulo, qual que vai ser a jornada dessa pessoa para transformação. E se você já atende, você sabe. E tem um exercício muito bom que eu gosto de fazer, que eu faço com as minhas mentorandas, que é a gente olhar isso de trás para frente. Então, essa pessoa já alcançou o objetivo. O que foi feito durante esse processo? Quer fazer uma engenharia reversa, inclusive dos atendimentos que você já fez. Tá? Então, qual é a mensagem aqui no caso da Josi? Se esse for somente o ponto, estrutura, eu preciso entender como que eu faço essa estrutura. Então, eu vou procurar uma consultoria, vou fazer consultoria com a Carol, pode ser uma opção. Vou entrar no YouTube, vou ver como que eu estruturo esse produto, pode ser uma outra opção. Aí eu já vou para a solução, entende? Às vezes a mensagem de uma trava é simples, te falta estrutura, tá? Às vezes é simples. Agora vamos lá. Gi falou perfeição. Então, quando a gente olha para isso, poxa, qual é a necessidade que eu tô aqui tendo? Eu tô querendo ser perfeita. Por que eu tô querendo ser perfeita? Se eu não for perfeito, o que acontece? A gente tá aqui, ó. Poxa, o sentimento interno, né? O sintoma interno, necessidade de perfeição. Eu me cobro que seja perfeita. A gente tá falando aqui da autocobrança, ó. Me cobro que seja perfeito. Então, vamos especificar mais isso. O que é ser perfeito? Vamos começar a trazer significado. Se eu não for perfeito, o que acontece? Vamos entender o que essa perfeição significa na tua mente, na tua história, Gi. Será que significa que se eu não for perfeita, as pessoas vão me rejeitar? Vão me criticar? Por que eu tenho que ser tão perfeita assim? O que perfeição significa para mim? O que acontece se não for perfeito? A gente precisa agora buscar o significado disso. Eu já vou trazer um outro exemplo aqui também para vocês, tá? Mas começa a pensar no significado. O que significa perfeição? Geralmente, quando a gente busca por perfeição, existe uma necessidade de ser aceito, de ser aprovado, sabe? Às vezes, pessoas que buscam muito a perfeição, ou elas foram, sabe ou ela foi aquela criança que era sempre elogiada e aí ela começou a pensar assim, bom, eu sempre tenho que estar fazendo mais, eu sempre tenho que estar fazendo mais, porque eu não posso perder esse reconhecimento. Ou ela era muito criticada, nunca estava bom o suficiente, ela ainda hoje está tentando fazer o bom o suficiente. Por quê? Porque sempre que ela fazia, vinha alguém dizer, não, mas você não fez aquilo, sabe? Tipo assim, mãe, eu arrumei toda a casa. Não, mas olha ali, ó, você não levou o lixo. Ou, olha aqui o que eu fiz. Não, mas não é desse jeito, tem que ser do outro. Então, o meu jeito não é bom, só o jeito da mamãe é bom, né? Fugir do julgamento. Aí, né? Julgamento. Que julgamento? Que julgamento as pessoas podem fazer? Qual é o tipo de julgamento que você tem medo? Vou trazer aqui para vocês, ó. Olha só, eu tenho medo do julgamento, medo de me expor, medo de ser julgada, de não estar perfeita e ser julgada.
Se eu for julgada, o que acontece? O que isso quer dizer? Que valor meu, que crença minha fica em evidência. O que eu julgo em mim mesma, o que eu não estou aprovando em mim mesma, o que eu não estou fortalecida em mim mesma. Que o julgamento, o medo do julgamento me impede de fazer o meu produto ou serviço. O julgamento, ele vai aparecer, né? Então, qual que é a mensagem aqui? Quando eu tenho medo do julgamento, muitas vezes eu ainda não estou me reconhecendo ou me valorizando. Ou ainda eu não estou aberta a crescer. Porque vamos lá, vamos supor que você faz alguma coisa e você recebe um feedback que é um feedback de melhoria. Olha, Gi, eu acho que podia melhorar nisso, nisso, nisso. Ah, tal coisa não foi tão bom, tal coisa eu não gostei. Esse é um feedback de melhoria. Como que é para você receber um feedback de melhoria? Isso é um ponto. Eu entender que eu nunca vou ser completa e perfeita. Outro ponto é eu saber o meu valor. Eu saber o que eu sou capaz de entregar. Eu reconhecer o meu valor. E que o meu valor não está só naquilo que eu faço, mas naquilo tudo que eu tenho para entregar. Quando você entrega um serviço, um produto, uma mentoria, você não está entregando somente aquele conhecimento. Você não está entregando somente aquele conhecimento, aquele processo que você está vendendo. Você está entregando ali também a tua forma, o teu jeito único de trazer aquilo. Que para algumas pessoas vai ser um jeito extrovertido, vai ser um jeito alegre, e para outras vai ser transmitir calma, vai ser transmitir uma força interna, entende? Esse é o ponto. Então, qual é a mensagem desse medo do julgamento? O que o medo do julgamento vem te dizer? Talvez ele venha te dizer que você precisa se valorizar mais. E aí a gente pode olhar, aprofundar um pouco mais. Como que você lidava, como que era na tua vida a questão de julgamento, de críticas do teu valor? Como que você aprendeu a ser valorizada? Você aprendeu a ser valorizada fazendo tudo perfeito? Você aprendeu a ser valorizada pelo que você fazia? Você aprendeu a ser valorizada pelo que você era? Onde foi sustentado, colocado o teu senso de valor? Eu tenho até um Reels onde eu falo um pouquinho sobre o meu próprio processo em relação a ser boazinha e ser muito crítica comigo, que tem a ver com o medo do julgamento, que é exatamente sobre isso. O meu senso de valor estava só naquilo que eu fazia. Então tinha que ser sempre tudo muito bom. E isso vai gerando uma ansiedade, isso gera paralisação. Quando eu olho o que eu tô fazendo, qual é o meu valor, o que eu tenho de único para entregar, e depois eu olho para o meu cliente, o que o meu cliente precisa, o que ele quer, o que conecta com ele, o jogo começa a mudar. Então, eu vou convidar vocês a fazer um exercício. Antes do exercício, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Onde é que a gente foi? A gente foi no sintoma externo, sintoma interno. Especificamos esse sintoma, né? Ah, é medo? Medo de quê? Eu tô confusa das ideias. Que ideias? Ah, é do passo a passo, então é da estrutura, é do o que eu tenho que fazer, do detalhe. E aí eu começo a identificar os significados. Opa, medo do julgamento, eu tô querendo fugir do julgamento. O que o julgamento significa pra mim? O que ele significa? Se eu sou julgada, o que isso significa pra mim? Significa que eu não sou boa o suficiente? Significa que eu não tenho valor? O que isso significa pra mim? Entende? Opa, significa que talvez eu não tenha valor, eu não sou tão boa assim. Então, eu tô precisando ter clareza do meu valor.
daquilo que eu já tenho de valor e daquilo que eu preciso ainda aprender. Daquilo que eu entrego, daquilo que eu não entrego. E aí eu vou lidar com isso aqui com mais facilidade. Porque o julgamento, gente, ele vai vir, tá? Ele faz parte. E aí eu começo a entender qual a mensagem. Então, qual a mensagem disso aí? Eu preciso me valorizar. Eu preciso encontrar o meu valor para além da perfeição. Preciso perceber que eu tenho valor mesmo que não seja perfeito. E onde que tá esse valor? Tá em conhecer, entender quais as minhas forças, os meus valores, o que é importante para mim, qual a importância do meu conhecimento, quando que eu aplico esse conhecimento, qual resultado eu gero. Tá em olhar e fortalecer isso. E tá em olhar para o meu cliente, que é o exercício que eu vou trazer para vocês agora. Então imagina que a gente vai criar uma ponte aqui ao futuro. Vocês estão aqui no presente. Opa, acho que vai ser assim, vai ser melhor. Você tá aqui no presente e a gente vai lá para o futuro. E aqui você já se sente valorizada. Aqui esse medo do julgamento já não existe mais. Você se sente valorizada. Você tá com a sua mentoria andando. As coisas estão acontecendo. Você tem clientes que valorizam o teu trabalho, que reconhecem o teu trabalho. O que muda aqui? O que muda nesse futuro? Olha só. Aqui estava o medo do julgamento. Aqui está um futuro onde esse medo não existe. Aqui está a alegria representando o sucesso. Como que é aqui? O que você passou a valorizar aqui? O que te conecta aqui com os teus clientes? Por que essas pessoas se conectam contigo? Por que essas pessoas se conectam contigo? O que você tem aqui que você valoriza, enxerga, percebe em você, que faz com que essas pessoas reconheçam o teu trabalho, valorizem o teu trabalho? Então aqui a gente já começa a transformar um pouquinho dessa mensagem. Usar essa mensagem como ponte. E por que aqui? O que faz aqui você confiar em você? O que faz aqui você confiar em você? Aqui ainda não tinha confiança. E aqui? O que tem dentro de você que faz você confiar em si mesmo? O que você passa a acreditar, a valorizar, a ver em você? Lembrando que aqui todo esse medo já foi superado. Aqui a tua mentoria tá pronta, você tá vendendo, você tem clientes. Aqui você acredita em você. O que faz você acreditar em você aqui? Quais são as habilidades que você tem aqui? Quais são as forças que você reconhece aqui? O que faz você acreditar em você? Essas pessoas se conectaram com você e também acreditam em você por quê? O que elas viram em você? O que essas pessoas viram em você? É aqui que está o segredo da transformação dessa mensagem em ponte. É claro que isso é uma parte, né? A gente se valorizar, a gente acreditar na gente, envolve um processo de autoconhecimento. E quando a gente fala da nossa vida profissional como empreendedor, é um autoconhecimento direcionado para o negócio. É olhar para as minhas forças e conseguir direcionar
eu consegui ver como elas potencializam o meu negócio. Olha que lindo, Gi, a verdade. Com certeza, a verdade que elas também querem, com certeza essa verdade já existe em você. Que verdade é essa? É a verdade no teu jeito? É a verdade no quê? Então, esse é o ponto onde você precisa explorar mais. Então, a mensagem desse julgamento, do medo do julgamento é hora de você valorizar a si mesma e aquilo que você tem de verdade aí dentro de você. E aí? Tá fazendo sentido? Me conta. Deu uma clareada? Mapear as nossas travas, como vocês estão vendo, é um processo interno, é um processo de investigação. Josi, amei. É isso, gente. É isso. E vocês percebem que eu não coloquei nada na questão da Gi. O tempo todo eu estou extraindo. Por quê? Porque é sobre a história dela. E aqui a gente tá numa live onde eu tô falando com vocês no chat, né? Mas quando a gente começa a olhar profundamente para a história, a gente pode ir entendendo mais profundamente de onde é que veio isso, dentro da criação dela, dos aprendizados que ela teve e da forma como ela interpretou esses aprendizados. Porque muitas vezes a gente culpa os nossos pais, né? Eu tenho isso por causa que a minha mãe é aquilo, eu tenho isso por causa que meu pai é aquilo. Só que a gente precisa entender, como eu falei no início, que a criança, ela tá olhando para o que está acontecendo no mundo com o olhar, a mentalidade, a capacidade cognitiva, emocional de uma criança. Então, se eu olho os meus pais brigando por dinheiro, quais são os significados que eu começo a criar sobre dinheiro? Se eu vejo os meus pais brigando em função de mim, qual o significado que eu começo a criar sobre mim mesma? Percebe? E aí a gente vai construindo isso, enraizando isso. E quando a gente se torna adulto, porque ali mais ou menos até os 21 anos, as nossas conexões mais fortes, elas ali se estabilizam, não é bem a palavra, mas elas, sabe, se definem. A gente pode mudar, tá? Mas isso vai acontecendo ali, até essa idade, entende? E depois a gente fica o quê? Trabalhando no piloto automático nisso. Se a gente não parar para se questionar, a gente continua nesse piloto automático. Por quê? Porque são conexões neurais. Nosso cérebro, ele quer economizar energia, então ele usa essas conexões automáticas para tomar decisões. As nossas decisões, elas são tomadas de forma subconsciente. E a gente justifica mentalmente. A gente diz assim, não, eu não vou aparecer porque eu acho que ainda não tá pronto. É porque eu acho que falta estrutura. Será que é a estrutura mesmo que falta? Porque eu fui lá, olhei uma estrutura, organizei essa estrutura e eu ainda não coloquei em prática. Será que é estrutura mesmo? Essa é a história que eu tô me contando para algo ainda que de repente eu tenho um medo que tá ali meio inconsciente. Então, como que a gente investiga isso? Que bom, Gi, que te deu clareza. Como que a gente investiga isso? A gente olha o sintoma externo. É procrastinação, é falta de clareza. A gente olha o sintoma interno. Eu me cobro, eu tenho medo do julgamento, né? Ou, enfim, às vezes a gente vai só ali no medo, eu tenho uma sensação estranha, eu travo na hora de falar, eu cedo para as pessoas, interno. Aí a gente vai para o significado. O que significa, se você for julgada, o que isso significa para você? E isso pode acontecer também, gente, com um objetivo. Carol, eu tenho medo do sucesso, tô sentindo que eu tenho medo do sucesso. Olha só, se você tiver sucesso, o que isso significa para você? Significa mais liberdade, significa dinheiro, Carol. E o que dinheiro significa para você? O que para você significa ter dinheiro no olhar das pessoas que você ama? Isso! E ser perigoso em que sentido? Se eu me destacar, o que isso significa? Isso é perigoso, mas que perigo tem aí?
O que isso significa para mim? Significa que as pessoas vão me olhar mais? Como que eu aprendi a ser vista? Como que é para mim ser vista? Como que era para mim ser vista? Quando eu era vista, o que acontecia? Eu recebia reconhecimento? Eu recebia crítica? Eu só era vista na minha casa quando eu tava doente. Eu só era vista na minha casa quando... Você percebe como a gente vai aprendendo e hoje a gente reproduz? Poxa, pode ser perigoso porque... Porque as pessoas podem ser abusivas. Se eu me destacar, as pessoas vão querer se aproveitar. E aí eu preciso transformar isso em ponte. Qual é a mensagem? Olha só, sonho imigrante. Qual é a mensagem aí, né? A gente olhar para dentro e perceber, essa parte está querendo simplesmente me proteger. Vejam como nenhuma trava, gente, ela vem para te atrapalhar no fundo, ela vem para te proteger. Então, como que eu vou me proteger de pessoas abusivas? Meus limites estão bem estabelecidos? Hoje eu consigo identificar quais são os meus limites, eu consigo comunicar os meus limites, porque se eu não consigo, essa parte que me trava, ela tá me dizendo, você precisa aprender, pelo amor de Deus, a fazer isso, porque eu não quero que você sofra. Então, a mensagem dessa parte é, aprenda a colocar limites. Aprenda a identificar os teus limites. Se eu me destacar, como que eu vou me proteger? E aí, quando eu identifico como que eu vou me proteger, quando que eu... ou, às vezes, eu já sei fazer isso, eu só preciso atualizar. Como que eu atualizo? A live era só sobre mapear a mensagem da trava, né? A gente já tá falando sobre o destravar. Como que eu vou atualizar? Eu preciso colocar essas duas partes para conversar. Eu preciso mostrar para essa parte dentro de mim que tá tentando me proteger que agora eu cresci, eu sou adulta, que agora eu aprendi a colocar limites, que eu sei falar não. E eu vou mostrando para essa parte, por exemplo, que nesse último ano, né, que nesses últimos 6 meses, vamos supor, eu já coloquei limite nessa pessoa, eu já falei esse não, que agora eu consigo fazer isso dessa forma. E aí essa parte dentro de mim, ela vai se acalmando. Então, isso se chama conversa entre as partes. E é uma das coisas que quem estiver no camp vai aprender, tá, gente? Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês são ferramentas da metodologia que a gente vai trabalhar no camp. Que o foco é o quê? Eu conseguir olhar para mim, identificar as minhas necessidades, identificar e mapear travas e fazer a ponte. Porque a gente precisa saber fazer a ponte. E fazer a ponte é eu conseguir ter essas conversas internas. Fazer a ponte é eu conseguir e transformar isso em força. Isso é a ponte. Exatamente, Gi. Às vezes existe esse medo, né? Não quero ser arrogante. Mas o que é arrogância? E o que é de fato posicionamento? Qual que é a diferença dos dois? Porque às vezes você aprendeu que dizer não ai que arrogante, a pessoa disse não, ai não quer sair comigo, disse não. E a gente aprendeu que isso é ser arrogante, a gente precisa atualizar esse significado, esse aprendizado. Tá? Fez sentido? Então, recapitulando, sintoma externo, sintoma interno, especificidade, especifica esse sintoma interno, entende o que ele é, identifica significado e depois transforma em ponte, que pode ser atualizar esse significado, que pode ser atender a uma necessidade, tá? Vai depender de qual for a questão. Com certeza, como adulto a gente não perde nada em dizer não, a gente ganha muito mais, né? Porque a gente vai estar congruente com a gente mesmo. E aí a gente precisa saber estar congruente com a gente mesmo, a gente precisa saber o que é importante pra gente. Muitas vezes a gente não consegue dizer não porque a gente nem se conectou com o que a gente precisa de verdade, com as nossas necessidades, com o que é importante pra gente, a gente sai dizendo sim pra todo mundo.
Porque eu não tenho enraizado o que é importante para mim. Porque muitas vezes eu passei uma vida, anos, fazendo o que era importante para as outras pessoas, atendendo a expectativa das outras pessoas. Então eu nem sei quais são as minhas próprias expectativas. Eu só sinto que eu não tô satisfeita. E aí eu preciso parar e entender o que é importante para mim. Quais são as minhas necessidades. E aí eu tenho mais força para dizer um não. Faz sentido? Maravilhoso. Então, meus amores, foi nossa live. Eu vou deixar ela salva por, acho que no máximo aí até amanhã, tá? 12 a 24 horas. E as inscrições para o camp estão abertas. Como eu falei, é isso que a gente vai fazer lá. Então, o que vocês estão vendo aqui foi um pouquinho aí do que a gente vai ter lá no Método Camp, aprendendo a identificar essas travas. Eu vou estar conduzindo a transformação dessas travas. E também vocês vão aprender a mapear com vocês mesmos, né? Que travas são essas? Como que isso se dá na minha vida? Isso é no dia a dia? Isso é uma necessidade interna da minha natureza? Essa é uma trava desse momento? É um medo do sucesso? Como que eu mapeio? Como que eu destravo? E essa é uma das técnicas e a gente vai ver várias outras aqui durante a mentoria, tá? E Josi, eu acho que para você consultoria de método vai fazer sentido, tá? Que é onde a gente organiza o passo a passo, as etapas do teu método para colocar isso para funcionar. Então, se vocês quiserem, se fizer sentido para vocês, se você quiser saber mais sobre o camp, me manda uma mensagem, tá? Que a gente está com um processo de aplicação aberto. Nessa aplicação, né, você preenche os seus dados e eu vou conversar com você, a gente vai fazer uma reunião para eu entender exatamente quais são os desafios, o que você está precisando nesse momento, se realmente a mentoria é para você ou se às vezes você precisa de um outro tipo de serviço, como eu estava falando aqui para Josi, então eu vou ser 100% sincero o que você precisa. E é isso aí. É isso aí, a Joyce está falando. A Joyce foi minha cliente na mentoria. E é onde fica tudo estruturado, né? Na consultoria de método. Então, Gi, você quer? Vou falar contigo lá no privado. Tô lendo aqui o chat de vocês. Então, vou falar com vocês no privado pra gente ter essa reunião e entender qual é o objetivo que você tá tendo, quais são os desafios e qual é o melhor caminho para você organizar o seu negócio, crescer o teu negócio e atingir os teus objetivos. Gi, vou te chamar lá no privado, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui, adoro fazer live. Vamos ver se eu faço mais, eu adoro estar aqui com vocês. Um beijo, nos vemos em breve, quem sabe vejo algumas de vocês lá no camp, na nossa mentoria. Tchau, tchau, obrigadão pela participação de vocês.